Ele tinha um índice de acerto muito alto, né, com a psicografia, que chegou a ser até aceito por juízes, né? É, Acho que eu não sei, mas acho que é um caso inédito na história. foi um caso inédito na época, mas não foi só um. Ah, São cerca de seis. seis casos em Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás, em que as psicografias do Chico Xavier foram aceitas como prova. Prova. Inclusive, um deles eu estava presente em Uberaba quando ele recebeu um rapaz que havia se suicidado, era dono de uma farmácia em Curitiba, e os pais do rapaz estavam acusando a noiva de assassinato. E o rapaz se manifesta pelo Chico, confessando o suicídio e que ele estava muito perturbado no mundo espiritual e mais perturbado ainda, além da culpa de ter premeditado o suicídio, que ele conta tudo que se passou com ele. Ele havia quebrado na farmácia, estava envergonhado de assumir Uhum. que a empresa faliu perante o pai. E ele programou se encerrar dentro da farmácia, tomar determinado medicamento, sabendo que ninguém ia socorrê-lo, porque a farmácia só iam aparecer funcionários na segunda-feira, quer dizer, não teria chance de ninguém socorrê-lo. E através do Chico, vai dizer que estava muito, muito mal. E pior ainda, porque os pais estavam acusando a noiva de ter assassinado, o assassinado. E ele então inocenta a noiva, pede pelo amor. E eu estava lá, eu chorei muito, porque foi muito Não, é muito emocionante. incrível, né, uma Os coisa pais assim. estavam lá e choraram muito do lado, porque o Chico era assim, as reuniões públicas dele eram sextas e sábados à noite, começava às 8 da noite e não tinha hora de terminar. Igual aqui em São Paulo. Começou às 8, você não sabia que hora que você ia embora. E geralmente era 4 horas da manhã, 3h30 que acabava, né? Então, normalmente, nessas reuniões, ele recebia 10 mensagens particulares, além da mensagem de um benfeitor. Dessas 10 mensagens, a maioria eram famílias que não tinham nem noção do que é o Espiritismo, mas que estavam sofridas de ter perdido entes queridos, que estavam passando pela dor da partida de um ente querido. E iam mesmo muito necessitadas de uma palavra. E a maioria delas o Chico nem conhecia, isso que era mais interessante. Às vezes ele fazia questão de lê-las também. Ele ficava psicografando sem parar, não tinha tempo para tomar uma água, um café, um chá, nada disso. Ele começava pontualmente às 8 e não parava essa psicografia que ia até às 3 da manhã, 3h30, 4 horas, sem parar. Aí ele para, quando acabava, a última mensagem sempre era um benfeitor espiritual. Aí ele enxugava o rosto, tomava um chá quente ou um café, e ele fazia questão de chamar a pessoa e ler a mensagem. Então ele falava assim: a mensagem é de fulano de tal, a carta, ele falava, a carta é de fulano de tal para ciclano ou ciclana. Às vezes a pessoa estava lá fora, não tinha conseguido entrar no centro espírita, porque o grupo espírita da prece era muito pequeno. E tinha um jardim onde as pessoas entravam, uma parte externa, e vamos dizer assim, o recinto da reunião, vamos dizer que seria no máximo 3 vezes o seu estúdio. No máximo, não mais do que isso. Tinham grandes janelões que as pessoas ficavam amontoadas na janela, acompanhando o Chico psicografar. E quando ele terminava, ele fazia a leitura chamando a pessoa. Às vezes a pessoa estava lá na rua, porque ela não. As reuniões tinham 600, 700 pessoas. Uhum. Eram muito concorridas, essas reuniões em Uberaba. Aí tinha que sair alguém lá de dentro e ficar gritando o nome da pessoa. Fulano de tal, fulano de tal. Aí de repente vinha o casal ou a pessoa em prantos, porque não, ela tinha acabado de descer do ônibus. Você está entendendo? E ali esses pais se debulharam ali em lágrimas ao ver a notícia do filho
E o Chico ainda falou com eles: olha, vocês têm que acabar com esse processo. Não vão, não, esqueçam a moça. E o rapaz pede, pelo amor de Deus, não, não prossigam com essa acusação indébita. Ela não tem nada com isso, a culpa foi toda minha. Eu escolhi esse caminho da partida do corpo físico e eu estou amargando grandes dores por causa disso, por conta disso, né? Agora, não somente nesse aspecto particular, mas principalmente numa obra do Chico, do espírito de André Luiz, que a gente sabe que é o médico brasileiro, pesquisador Carlos Chagas. Ele próprio dizia isso lá para nós. E ele escreveu uma série de 16 principais livros, começando com Nosso Lar, que já virou inclusive filme. O segundo livro, Os Mensageiros, está sendo filmado no momento pelo Wagner de Assis. Então são 16 livros que descortinam a vida espiritual, a mediunidade, a relação dos espíritos desencarnados conosco aqui na Terra, não é? Como que os espíritos desencarnados influenciam na nossa vida terrestre. Ele é um verdadeiro tratado sobre a vida espiritual, a mediunidade e a influência dos espíritos em nossa vida. São 16 livros, os principais. Depois ele escreve outros, no total de 30. Mas esses principais, ele revela muitas antecipações científicas na década de 40, porque ele começou a receber esse espírito em 1943. A primeira mensagem que o Chico recebeu dele foi em 31 de março de 43. E o último livro ele publica em 1968, que é o livro E a Vida Continua. Então as associações médico-espíritas, por exemplo, elas se dedicam a pesquisar esse livro, linkando as informações que André Luiz deu através do Chico com descobertas científicas que vieram a posteriori, né? Então é fantástico isso. A gente tem várias confirmações. Tem um amigo médico que é espírita também, que é o Dr. Décio Andoli Júnior, que hoje reside em Campo Grande. Ele brinca nas palestras dele o seguinte: olha, eu sou médico, pesquisador, e faço parte da Associação Médico Espírita do Brasil e do mundo, e vou falar com vocês, até hoje, o que Chico Xavier escreveu, 100% foi confirmado, daquilo que a gente pode confirmar, né? A própria ciência já chegou em muitas afirmativas que o André Luiz escreveu através do Chico. Agora, há outras que ainda não foram confirmadas, mas eu aposto, se alguém quiser apostar comigo, eu aposto no dinheiro que vão ser também. Porque se ele teve, eu lembrei disso que você falou, se ele teve 100% de acerto, vai continuar tendo. E é inquestionável, não é? Eu cito só um, para exemplificar. No livro No Mundo Maior, que foi de 1947, André Luiz revela que a nossa mente ela se expressa no corpo físico através de 3 partes fundamentais, que ele chama de cérebro trino, ou cérebro triuno, que faz parte, a base fundamental, que é a medula espinhal, depois a base intermediária, que é o cerebelo, e também o córtex. Aliás, minto, a primeira parte vai da medula espinhal até o cerebelo, a segunda parte, que é o córtex frontal, aliás, o córtex cerebral, que é o presente, a outra é o passado, representa o nosso passado animal. Do meio, que é o nosso córtex cerebral, representa o presente, as nossas atividades presentes, a nossa vida presente, a nossa inteligência, nossas relações sociais, familiares, profissionais, está tudo nesse andar. E há o córtex frontal, que seria o andar superior da nossa mente, que nós só acessamos em momentos muito raros. Quais são esses momentos? Momentos de meditação, momentos de oração, ou momentos também de muita concentração de estudos, e também momentos de dor, quando a gente tem algum falecimento de algum ente querido, que a gente
pede ajuda, pelo amor de Deus, a gente acessa essa região superior, né? E ele divide muito bem essas 3 partes cerebrais. Só que isso ele escreveu em 1947. O primeiro trabalho científico que veio a ser defendido num congresso médico foi 21 anos depois, em 1968. E mesmo assim, esse trabalho só foi publicado em livro em 1999. Quer dizer, hoje é uma realidade científica que o nosso cérebro é dividido nessas 3 partes e que essas 3 partes têm funções diferentes na nossa vida, tanto corporal quanto mental e espiritual.